Pegue na sua mão e abra comigo no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Aleluia. Nós já tivemos um culto abençoado aqui pela manhã, e agora a noite não está sendo diferente. A presença de Deus está nesse lugar. A unção de Deus está nesse lugar. Amém? Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em falta, vós que sois espirituais, considerai ou restaurai o irmão do espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. Pois aquele que semeia a sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia o Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga para nós, Senhor, nessa noite, entendimento, que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, Pai, e que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Usa-me, Senhor, como um instrumento das suas mãos. Eu quero ser uma palavra usada pelo Senhor, e que não seja de mim mesmo. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a tua palavra, Deus, venha impactar a tua igreja e venha, Deus, tocar no coração necessitado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode aceitar, por favor. Queridos, essa carta, ou esse trecho dessa carta, que nós acabamos de ler, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada aos Gálatas. E existe por aí algumas pessoas, até mesmo que se dizem estudiosos da palavra, que falam ou que têm pregado, que têm tentado demonstrar que aquilo que Paulo escreveu às igrejas naquela época, aquilo que ele escreveu às cidades naquela época, só serviu para aquela época. Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que o Senhor não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É isso que está escrito na palavra de Deus. Se o Senhor não muda, se Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e se Ele diz que nenhuma vírgula dessa palavra pode ser tirada, aquilo que foi escrito aqui serve para nós também. E se nós olharmos com carinho aquilo que Paulo escreveu para as cidades, para as igrejas, nós vamos ver que é um tema bastante recente, que é um tema que tem tudo a ver conosco hoje. A situação que aquele povo se encontrava naquela época não era muito diferente da situação que nós vivemos hoje. Muitas situações são bastante semelhantes, para não dizer idênticas.
ensinou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pastor, mas eu não posso ser conivente com o meu irmão. A Bíblia não está mandando você ser conivente com nada. A Bíblia está mandando você abraçar o seu irmão e fazer com que ele se arrependa do erro que cometeu. Isso não é ser conivente. Conivente é se você vê ele errado e lá dar um tapinha nas costas dele e falar que está tudo bem, continua fazendo. Mas não é isso que você tem que fazer, não é isso que eu tenho que fazer. E nós temos que fazer chegar para o irmão e falar: irmão, você errou nessa situação, mas existe um Deus que é misericordioso, grandioso, capaz de perdoar os seus pecados. Então se arrependa do que você fez. Vamos orar juntos, vamos buscar a presença de Deus juntos para que você seja renovado na sua vida. É isso que Paulo escreveu para os Gálatas. Serve para nós ou não? Não? Não que serve. Quando somos nós que erramos, nós não queremos que ninguém aponte o dedo para nós e nos acusa de alguma coisa, mas quando as outras pessoas, muitas vezes nós fazemos isso. Isso é hipocrisia da nossa parte. Mas nós estamos vendo e aprendendo hoje, que nessa noite, e não é isso que nós devemos fazer. Se até hoje nós agimos assim, a partir de hoje nós vamos agir diferente em nome de Jesus. Amém? Eu acredito nisso, eu profetizo isso sobre a sua vida. A partir de hoje você será uma pessoa diferente. A partir de hoje você vai ser uma pessoa que vai acolher, que vai ajudar aquele que está necessitado. E Paulo continua: olha, nós precisamos ajudar o outro a carregar os seus fardos. Tem muitas pessoas que veem alguém numa situação difícil, seja ela qual for, e que falar, está assim porque procurou se vir, está assim porque fez o que tinha que fazer, resolve. Às vezes, quando alguém está fraco, enfraquecido no seu espírito, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quando nós não estamos ligados no trono, quando nós não estamos fortalecidos no Espírito de Deus, pode acontecer com qualquer um de nós. Quando acontece isso, muitas vezes, nós nos deixamos levar para uma situação que não deveria acontecer, e isso acaba trazendo para nós prejuízos terríveis. E o que menos a gente precisa, nesse momento, é de sermos deixados de lado, de sermos largados para lá. Nós precisamos de alguém que nos estenda a mão. Tem pessoas que têm dificuldade, mais dificuldade em fazer isso. Tem outros que fazem isso de uma forma natural. Não está errado. De maneira nenhuma, de jeito nenhum. O que não pode você deixar para lá é você abandonar. Faça do seu jeito, faça da forma que Deus trata com você, mas não deixe de fazer. Aleluia. Só que, no versículo 2, Paulo fala o seguinte: carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo se cumpra. Aí, ele continua. E nessa continuação, e nessa continuidade, é que está o problema. Olha o que ele fala no versículo 3. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Nós temos visto isso hoje em dia. Gente que não é nada, que não representa nada, mas que acha que é alguma coisa. Porque tem lá na gaveta um diploma, porque tem lá no quadro, lá pregado na parede, alguma honraria que diz que ele estudou ou que ele fez algum ato que é digno dessa honraria. Mas eu quero te dizer uma coisa: qualquer coisa que você tenha na sua vida que remeta você a uma posição de destaque,
para a glória de Deus na sua vida. Porque sem Ele nós não somos nada. Nada. Eu posso me formar, posso ser um acadêmico, posso fazer mestrado, doutorado, mas se eu não tiver a presença de Deus diante dos olhos do Senhor, eu não sou nada. E tem muita gente se apegando à situação pessoal, à situação financeira, à situação acadêmica, achando que é alguma coisa, e Deus manda te dizer nessa noite: se você está nessa situação, abandone essa prática, porque Deus quer fazer de você uma pessoa especial. Nós ouvimos aqui hoje na escola bíblica que todos, quando receberam o poder de Deus, têm a oportunidade de serem chamados de seus filhos. Mas tem que receber o poder de Deus. Aleluia. Tem que receber a graça de Deus. Sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, sem a graça de Deus, é só criatura. E criatura é alguma coisa que se desfaz com o tempo e acaba. Muitas e muitas coisas foram criadas, muitas e muitas coisas foram inventadas ao longo do tempo, e algumas delas caíram no esquecimento. Sabe por quê? Eram só criações. Deus não te fez para ser só uma criatura, Deus te fez para ser filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas para que isso aconteça, você precisa todos os dias pela manhã dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Aleluia. Eu não consigo fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Direciona a minha vida, guarda a minha vida, leva-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Eu quero cada vez mais fundo na tua presença, na tua palavra. E só assim nós vamos vencer. A Bíblia diz que o maior reino dos céus é o menor aqui na terra. Aleluia. Se você quiser ser o maior aqui na terra, você não vai ter lugar. Aleluia. E ele continua, versículo 4. Porém, que cada homem prove a sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo, não em outro. 5. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Espera aí, é contraditório. Paulo falou lá no versículo 2 que nós devemos ajudar o nosso irmão a carregar o fardo. Sim ou não? Sim. Agora no 5 ele está falando que cada um deve levar o seu próprio fardo. Não é contraditório, não. O que ele está dizendo é o seguinte: no versículo 2 ele estava falando o seguinte: quando alguém pecar, quando alguém errar, quando alguém praticar alguma coisa que está contrária à palavra de Deus, você precisa ajudar essa pessoa a caminhar e a carregar o seu fardo para ela se livrar daquela situação. Agora no versículo 5, Paulo está falando o seguinte: se você acha que é alguma coisa que você não é, e se gloria por causa disso, carrega sozinho o seu fardo. Porque isso é seu. A Bíblia fala que Deus não lançaria sobre nenhum de nós um fardo maior do que nós podemos suportar. Mas existem situações em que nós mesmos buscamos o nosso fardo. E aí nós reclamamos de Deus porque está muito pesado. Foi nós mesmos que colocamos para nossas costas. Deus pode nos ajudar a carregar? Pode. Ele pode ajudar a ficar suave, leve? Pode. Mas não é só alguma coisa que ele vai fazer assim, automaticamente na sua vida, na minha vida. Para isso acontecer nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós somos alguma coisa só dele e através dele. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, Deus me deu um dom, e eu sou muito bom para aquilo que Deus me deu. Deus me deu o dom de cantar e eu canto demais. Quando eu canto, todo mundo elogia a minha voz. Deus me deu um dom de tocar e quando eu toco, todo mundo elogia. Deus me deu um dom de trabalhar com madeira, de ser marceneiro. É esse? E eu sou bom demais no que eu faço. Aleluia. Deus me deu um dom de vender moto. E eu tenho vendido, graças a Deus, cada dia mais, porque o dom de Deus é bom na minha vida.
e eu realizo a minha função da melhor maneira possível, sou considerado a melhor maneira possível. Glória a Deus. Mas Deus, Aleluia. mas Deus não te deu esse dom e não fez isso por você para que você se engrandeça e ache que você é alguma coisa. Deus te deu um dom, Deus te fez o melhor daquilo que você é, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Quando alguém elogiar você porque você canta bem, porque você toca bem, porque você é um bom marceneiro, porque você é um bom vendedor, porque você é um bom motorista, fala, graças a Deus eu tenho essa oportunidade, porque todos os dias ele renova em mim um espírito que me dá condições de ser o melhor daquilo que eu faço. Isso não é para me engrandecer, isso não é para eu levantar minha cabeça, para eu arrebentar o meu nariz e olhar as pessoas de cima para baixo, como se eu fosse alguém. Isso é para promover a glória de Deus, para promover a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, porque quando alguém olhar para mim e entender que eu sou um filho de Deus, ela vai ver que aquilo que eu faço de perfeito, eu não faço de mim mesmo, eu faço porque aquele que habita em mim é perfeito. Você já pensou se Deus um dia olhasse para você lá no céu e falasse, olha, você vai viver esse dia inteiro sem a minha presença, sem a minha graça. Se Ele fizesse isso comigo, em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas se fizesse comigo e me avisasse antes, eu nem da cama eu ia levantar. Mas Deus, se Ele fizer uma coisa dessa com alguém, não vai durar o dia todo sem ser exterminado. Vai precisar de um dia. Porque nós, a nossa natureza humana, a gente tende a fazer tudo errado. A nossa natureza humana nos leva a fazer tudo o contrário que essa palavra ensina. E nós só estamos conseguindo reagir e conseguindo combater todas as coisas terríveis que o mundo, que o diabo tem colocado na nossa frente, porque nós estamos firmados nessa palavra. A única forma de eu e você não sermos consumidos é se nós estivermos firmados nessa palavra. Um dos homens que era estudioso, que era reconhecido no seu tempo como sendo sábio, as pessoas se assentavam com ele, apeados nas baixas árvores, nos lugares para receber dele a instrução. O homem que era considerado grande intelectual na sua época. Um dia ele chegou para um carpinteiro que não tinha estudo, que não tinha nada, mas que estava debaixo da graça do Senhor Jesus. Estava debaixo da graça de Deus. E ele falou com ele, falou, olha, o que é que eu preciso fazer para herdar a minha terra? E aquele carpinteiro que não tinha estudo, aquele carpinteiro que não frequentou uma escola, que não tinha um diploma, deu uma lição para aquele homem que ele nunca mais esqueceu. Sabe por quê? Porque nesse mundo você pode ter inteligência, nesse mundo você pode adquirir conhecimento, nesse mundo você pode ser esperto, nesse mundo você pode ser considerado inteligente, mas a sabedoria só vem do alto através da palavra de Deus. E toda sabedoria é muito maior e muito melhor do que qualquer entendimento, de qualquer inteligência, do que qualquer diploma, do que qualquer coisa. Paulo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele era inteligentíssimo.
Ele era formado, ele era estudioso. Antes de se converter, ele era uma pessoa respeitadíssima e bom. Mas todo o conhecimento, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele fazia, antes de se converter, no dia que ele teve um encontro com o Senhor, no caminho de Damasco, ele entendeu que tudo aquilo lá que ele tinha de conhecimento era nada diante do poder que fez ele ficar cego. O poder de Deus cegou a visão de Paulo naquele momento. Por que, pastor? Que Deus fez isso com ele? Precisava disso não. Deus tem os meios de agir. Quem sou eu, quem é você para questionar os meios de Deus agir de alguma forma? Mas eu quero te falar uma coisa. Quando nós entendermos que somos totalmente dependentes de Deus na nossa vida, aí nós vamos começar a vencer todos os dias de uma batalha. Porque a dependência de Deus é que não nos deixa ser consumidos. Da mesma forma que um filho pequeno depende da sua mãe para fazer tudo, para comer, para se limpar, para dormir, para tudo, nós temos que ser dependentes de Deus na nossa vida para tudo. Porque um filho pequeno, quando a sua mãe dá a atenção necessária, quando faz as coisas necessárias para ele, ele cresce e se torna um adulto, uma pessoa bem equilibrada. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos dependentes dele, porque à medida que nós vamos crescendo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Paulo continua. Aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Isso aqui nós vamos trazer para o nosso dia de hoje. Está sendo deturpado, está sendo mudado essa visão. Porque o diabo não foi implantado na mente do ser humano que não é assim que as coisas precisam caminhar. Quer ver como? Na época do meu pai, dos meus avós, quando tinham a oportunidade de frequentar a escola, que não era todo mundo que tinha, mas quando tinham a oportunidade de frequentar a escola e fazia alguma coisa lá dentro da sala de aula, que era contrário às regras ou contrário às ordens da professora, havia punição para quem cometeu esse ato. E os pais, quando eram informados de que o filho havia sido punido pelo seu professor, pelo seu instrutor, porque cometeu um ato de disciplina, os pais pegavam os filhos em casa e corrigiam ainda mais, chamavam atenção, porque a figura daquele que instrui, ela tinha muito valor.
nesse projeto. Vamos voltar então ao nosso texto. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zombe, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Aqui é que está o problema. Tem muita gente querendo bênção, mas tem semeado maldição. Tem muita gente querendo unção, mas tem semeado discórdia. Tem muita gente querendo ser uma pessoa de destaque, mas tem semeado no meio dos seus que para crescer precisa pisar no que está embaixo. Você só vai colher aquilo que você plantar. Isso é uma lei que não tem como mudar. Se você plantar um pé de laranja, não espere colher bananas, porque você não vai colher naquele pé não. Se você plantar um pé de alface, não espere colher couve, não, porque você vai plantar alface. Foi alface, você vai colher alface. E no reino de Deus também é assim. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você abençoar a vida das pessoas, você será abençoado. Se você não for negligente com essa palavra vai fazer de você uma pessoa melhor. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias na terra serão prolongados, porque isso está escrito nessa palavra. Plante aquilo que você quer colher. Tem muita gente querendo colher aquilo que não plantou, e colher no lugar que não plantou. Você só vai colher no lugar que você plantou. Se você colher no lugar que você não plantou, vai colher que é roubo. Porque não é seu. Se você entrar no terreno do seu vizinho, sem autorização dele, ir lá e fazer a feira na hora dele, você está certo. Por quê? Porque foi ele que plantou. Porque está na casa dele. E tem muita gente hoje em dia querendo colher aquilo que não plantou, baseado na plantação dos outros. Cuidado, muito cuidado. Hoje é muito isso. Tem ali várias cestas de frutas, legumes, de outras coisas que estão ali. Para que Cristo estivesse aqui, foi necessário que um dia alguém se esforçasse e plantasse, porque senão eles não estariam ali. E a pessoa que plantou aquilo ali, ela esperou o tempo certo para poder colher. Tem muita gente aí plantando e querendo colher imediatamente. Eu quero te falar uma coisa: não existe planta nenhuma que você joga semente na terra e ela brota na mesma hora. Você conhece alguma? Não tem. Se tivesse, ele fala que eu vou plantar. E assim é bom. Não tem. Tudo tem o seu tempo certo de germinar, de nascer e de colher. Pastor, mas eu acho que a minha plantação está demorando demais. Eu estou na igreja de 50 anos e eu estou esperando colher alguma coisa que eu plantei desde quando eu entrei. E infelizmente as coisas não estão acontecendo. Eu peguei hoje de manhã. Se você não viu, amanhã eu vou postar mensagem lá no YouTube da igreja, vai da igreja. Mas uma das coisas que eu falei na mensagem é: você que acha que a sua bênção está demorando, ou que Deus está fazendo acepção de pessoas, porque fulano entrou na igreja ontem e já está sendo abençoado, eu estou aqui tem 50 anos e não vejo a bênção de Deus, talvez você está usando o método errado de ofertar a Deus a sua vida.
Você está ofertando a Deus errado. Estou falando de dinheiro, não estou falando de vida. Como é que é isso, pastor? Veja a mensagem no YouTube, você vai entender. Não tem tempo de falar de novo, não. Vamos lá. Continuando aqui. Pois aquele que semeia na sua carne, na carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. Você só vai herdar a vida eterna se você estiver com o Espírito de Deus se movendo na sua vida. Se o Espírito de Deus não estiver guiando a sua vida, não estiver direcionando a sua vida, você não vai conhecer a vida eterna. Simples assim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Outro problema: muita gente planta e vê que está demorando aos seus olhos, e de acordo com a sua ótica, vê que está demorando, e o que ele faz? Desiste. E quando você desiste da caminhada, você perde a bênção. Tem até uma anedota, uma piada que conta aí: o cidadão saiu danado, tentando atravessar de um continente para o outro. E ele começou a nadar, e foi nadando. Quando ele já tinha percorrido 90% do trajeto, ele cansou. Aí ele falou: quer saber de uma coisa? Esse lugar está longe, mas vou voltar. Às vezes nós estamos assim, ó, a milímetros de distância da nossa bênção, mas nós resolvemos voltar e desistir. E aí nós perdemos a bênção. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. E Ele é fiel para terminar em você e concluir em você toda a boa obra que um dia Ele começou. Amém. Por isso, enquanto temos a oportunidade, passamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Para concluir, isso aqui é simples. Você deve abençoar todo mundo. Você deve ajudar todo mundo, sem fazer acepção de pessoa, mas principalmente o seu irmão que está na mesma fé que você, que está ouvindo na mesma missão que você, que está buscando a mesma coisa que você. Muitas vezes nós temos que deixar de abençoar os nossos irmãos aqui dentro para abençoar alguém lá fora. Está errado? Não. Nós temos que abençoá-los também, mas primeiro os de casa, primeiro os domésticos da fé. Aí depois a gente vai abençoar os outros lá. Porque quando nós todos estivermos bem, o corpo estiver são, estiver andando bem, as coisas fluindo bem, fica fácil de abençoar quem está lá fora. O corpo precisa da ação. A mente é dele, a direção é dele, mas cada um de nós fazemos parte desse corpo, somos membros uns dos outros, e cada um de nós depende um dos outros para fazer com que esse corpo ande em perfeita harmonia. Se você está deixando de casa, se você está deixando o seu irmão jogado, largado, e está lá fora bajulando, ou se aproximando de alguém lá fora para fazer o tempo, para mostrar bonitinho, ou esperando alguma coisa que você vai receber, eu quero te dizer uma coisa: você está contrário ao que a palavra ensina. E agir contrário ao que essa palavra ensina, não tem como ter a plena bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós até somos abençoados pela misericórdia dele, mas pela plena bênção de Deus sobre nós, só quando nós cumprimos o que recebemos. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. E você vai orar. E você vai falar com Deus.